Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da minha lição de hoje. Estamos na quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Hoje completa-se mais um ano de lembrança do grande desapontamento em 1844, que a partir daquele grupo nasceu o Adventismo. E nós hoje temos o privilégio de, tantos anos depois, fazer parte dessa estrutura chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Comigo está Juscelino. Eu vou pedir que ele faça então a oração inicial para darmos prosseguimento ao estudo de hoje. Grandioso Pai, por favor, Senhor, submete mais uma vez nossas mentes ao Teu senhorio. Que o Senhor, por favor, nos direcione no aprendizado da Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição de hoje vem trabalhando algumas ideias de um filósofo chamado Michel Foucault. E o Michel Foucault é um filósofo francês, que vai trabalhar a ideia de moralidade. E nada melhor para trabalhar dentro de moralidade e cosmovisão, a lei de Deus. Antes, nós vamos conversar aqui um pouquinho com o Juscelino. Juscelino tem mestrado em Juscelino, você encerrou agora o mestrado em História, e ele estudou esse autor. Conta um pouquinho para a gente, Juscelino, de maneira assim didática para a gente, resumindo, qual a ideia de Foucault sobre a moralidade. Michel Foucault é conhecido como filósofo da transgressão. Ele revolucionou os estudos sobre a sociedade ao mostrar como que a moral é utilizada pelas instituições como uma espécie de instrumento de controle das pessoas, né? Então Michel Foucault vai estudar a escola, Michel Foucault vai estudar o exército. Michel Foucault, no famoso livro dele, Vigiar e Punir, ele também vai estudar os hospícios, né? E ele vai falar que todas as instituições sociais existentes são estruturas opressivas. São estruturas opressivas, né? Que buscaram diminuir a liberdade das pessoas. Então, Foucault ele vai propor que nós fujamos da ordem, fujamos da lei. Foucault ele vai dizer que a ordem está em todas as esferas. Inclusive tem uma famosa obra dele chamada de Microfísica do Poder. É Foucault que vai dizer que as relações de poder não estão somente entre governadores e prefeitos, mas as relações de poder, Foucault vai dizer, existe a relação de poder entre pai e filho, a relação de poder entre marido e mulher, e ele vai inclusive, pastor, de certo modo, resumir a realidade humana a um mero conjunto de relações políticas. É como se tudo que guiasse as relações humanas fosse a tentativa de domínio. E nós temos no contexto bíblico, a lição de hoje traz um pensamento completamente contrário de Foucault, entendendo que Deus, através de Deus é que vem a moralidade, através de Deus é que vêm as regras, e essas regras vão beneficiar a sociedade, mostrando que dentro de um conjunto estrutural de leis, de um conjunto estrutural de nomia, né? de leis, nós podemos ter uma sociedade que caminha de maneira projetada, que beneficia a todos, diferentemente dessa forma Foucaultiana, de transgressão, de completa liberdade, chegando até mesmo ao anarquismo. Não é essa a ideia bíblica, né? Nós temos que voltar, e os textos bíblicos dessa semana, Juscelino, falam sobre essa questão da conduta moral e da importância da lei de Deus, e como elas delineam a sociedade, delineam o indivíduo, e logicamente essas leis, ela melhora essa lei, a lei de Deus, a lei moral, ela melhora a sociedade de uma forma geral. Esse ponto que o senhor tocou aí é um ponto que incomoda muita gente hoje, né, pastor? Porque na nossa sociedade, tudo aquilo que é contrário ao ego, o que é contrário é o que a gente aprende, o que é contrário aos nossos afetos, né? Inclusive tem alguns filósofos que vão trabalhar com essa ideia hoje, da revolução afetiva. Que o que é a revolução afetiva? É que o que define o que é certo e errado é o que eu sinto. Não é o que está externo a mim. A palavra de Deus não é mais a régua para a minha vida. Não, o que define o que é certo e errado é como eu me sinto. Se eu me sinto bem fazendo isso, quem é você para dizer? Então, no mundo contemporâneo, com essa revolução mental dos afetos, falar a palavra de Deus, falar a vontade de Deus, a lei de Deus é um incômodo, pastor.
E isso, infelizmente, se junta com a questão da filosofia do Foucault, que prega justamente que você deve se libertar. Então, a lei de Deus, como você disse, pastor, ela é benéfica, mas ela não é benéfica à experiência daquele que não se converteu. E esse que é o grande problema, talvez. Grande segredo. Grande problema, porque o segredo e problema é problema por quê? Porque nós só iremos experimentar a dimensão positiva da lei se o coração da gente for transformado. E os ímpios, ou seja, aqueles que não querem servir a Deus, eles vão ter nojo da lei de Deus. Eles vão dizer que essa lei, ela é uma coisa que deve ser derrubada. E nós estamos vivendo isso, pastor. Estamos vivendo um momento em que as pessoas elas querem destruir a Bíblia porque elas não querem a lei de Deus. Mas os filhos de Deus continuarão a buscar nelas felicidade. E isso é uma diferença vital entre a cosmovisão pagã, a cosmovisão ateísta, naturalista, a cosmovisão humanista e a cosmovisão bíblica. Ele que a lei não é definida pela minha experiência. A lei é definida pela revelação que veio na palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa revelação que veio através da palavra, através da lei, do conjunto de leis que a Bíblia nos traz, claro, também os 10 mandamentos, nos leva para uma experiência real com Deus. Na verdade, a consequência da experiência real com Deus é a obediência a essa lei. Por isso que nós temos que entender que a experiência individual é importante na minha relação com Deus, mas aquilo que eu sinto não é a bússola, né? Aquilo que eu sinto é uma consequência da minha relação e da obediência que eu tenho a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Que a lição de hoje tenha sido ótima para você. Um forte abraço e até o próximo podcast.